Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal Licença Esportes, onde você encontra conteúdo, tudo sobre escola de esporte, não só de futebol, mas esporte em geral. Lembrando que o nosso canal é um oferecimento do sistema Genesis Training, que é levar tecnologia para sua escola esportiva, contrate o sistema Genesis Training. E também da loja do Museu do Flamengo. E loja do Museu do Flamengo, não é isso, Luiz Fernando? Sim, sim. Aonde você encontra produtos exclusivos, colecionáveis, somente lá na loja do Museu do Flamengo. Pode chegar lá, procura lá o Samuel, o nosso gerente da loja, e só falar para ele, Samuca 10, Samuca 10, você tem 10% de desconto lá na loja do Museu do Flamengo. Se ele vai dar ou não, aí é o problema dele, lá na hora resolve, não é não? Mais um episódio aqui com o meu zagueirão da cintura dura, Luiz Fernando, aonde hoje novamente temos aqui uma pessoa que trabalhou com ele, que vai contar toda a verdade, como era Luiz Fernando jogando. Já tivemos aqui o nosso querido, nosso mestre Tuninho Barroso, que confirmou o que eu sempre falei, e hoje temos também esse aqui vai falar um pouco mais, porque parece que o Luiz era meio preguiçoso e tudo mais, a gente vai saber hoje um pouco mais. Como vocês trabalharam junto, vou passar a palavra para você apresentar o nosso convidado de hoje. Lembrando que o Luiz Fernando esqueceu os livros. Tu trouxe? Tu trouxe? Não, de São Paulo. Aí, o Luiz Fernando esqueceu os livros, mas nós vamos botar aí na descrição e a imagem aí no cantinho da tela do livro que nós estamos indicando essa semana, que é o livro da Nike, não é isso? Da história do fundador da Nike. A gente já não mostrou esse livro aqui, não? Não? O diretor está falando que sim. Já vai estar o da Nike e o outro aqui que a gente vai escolher, porque o Luiz Fernando esqueceu, era a vez dele trazer os livros, e ele esqueceu. Mas vou passar a palavra para você apresentar o nosso convidado de hoje. É o nosso episódio 95. 95 esse? 95. Estamos perto de chegar a 100 episódios. Que isso, hein? Faltam 5. Professor, obrigado por ter vindo mais uma vez. O senhor veio, mas não deu certo, né, a gravação. Eu falei com o professor Toninho e repito para o senhor. Primeiro apresenta, você está falando senhor, Não, senhor. não. Não, primeiro você vai fazer o. Nesse meio tão hostil de falsidade, de falta muito de caráter que é o futebol, a gente deixar amizades, eu acho muito bonito, né? A gente preza por isso, prega por isso. A porta que entra é a porta que você sai. Isso eu falo sempre. E receber o Toninho, e agora receber o senhor, aceitar um convite depois de tanto tempo, né? Sem trabalhar junto, sem encontrar. Professor Marcelo Buarque, muito obrigado. E eu vou começar num momento que me marcou. Lá no Summer Foot, o Júlio César, na entrevista dele, goleiro Flamengo da seleção, ele parou a entrevista para poder homenagear o senhor, agradecer a sua presença lá no momento. Isso acho que já diz muito sobre quem é o senhor, sobre a pessoa que o senhor representa para muitos, inclusive para mim. Professor Marcelo Buarque, obrigado. Obrigado, Luiz, pelo convite. Sidney também, um prazer estar aqui com vocês. E quando você fala essas coisas, Luiz, para mim, né? Eu acredito primeiro vocês fizeram uma covardia comigo, né? Você trazer o Tuninho, que é o meu mestre. Eu vim aqui depois falar o quê depois de um cara como o Tuninho? Mas Nosso mestre. enfim, cara, eu falo isso, Luiz. A taça, a faixa, a camisa de recordação é maneira, é legal. Mas para mim, a minha formação e aí é da minha vida e muito do berço são meus pais, né? Eu falo sempre, esse legado é o que você deixa nas pessoas. Isso aí, quando você fala isso, é um legado que nós tivemos um com o outro, né? Um respeito. E hoje, quando um jogador, um ex-jogador, que está em outra vida, o meu objetivo no trabalho é óbvio, é sempre melhorar o passe, o cabeceio, a condução, o que quer que seja. Mas o grande objetivo é o cidadão. Nós não podemos abrir mão do cidadão em momento nenhum, do garoto do sub-8 ao profissional com 35, 40, porque o cidadão está ali e é o que vai ficar, porque a bola vai parar, né? Eu vou para outro clube, eu vou ficando velho, vou parar de trabalhar, o jogador para de ser atleta de futebol, vai ser uma outra coisa na vida, vai seguir outra carreira, mas o legado fica do que você deixou naquela pessoa. E graças a Deus hoje, muitos atletas, eu tenho muito contato e todos têm um respeito muito grande por paizão. O paizão é uma representatividade, né? Porque quando você tem o seu filho ali, né? Você é uma referência. Então, você ser uma referência para eles é muito bacana. Eu sei que a minha referência é como um treinador, como um formador, como um educador, que ele quer ser jogador de futebol. Mas em não sendo, manter esse respeito, esse segmento de vida, para mim é muito legal. Então, para mim, você, como tantos outros, para mim, o maior troféu que eu ganho na minha carreira é esse. O troféu que ficou lá no Flamengo, na seleção e tal, são legais. Mas o maior troféu, para mim, é esse respeito, essa ligação que a gente tem até hoje. É o que fica para a vida, né? Falando em vida, tua primeira lembrança, primeira memória que você tem ligada ao esporte, que é sempre a primeira pergunta que a gente faz aqui.
Eu começo no futebol, né, com 5 anos, 6 anos, aquele futsal, né, que era o que se tinha perto de casa, que dava para fazer, né, era o que a gente tinha. E aí a minha primeira lembrança Futebol de salão, né? é o futebol de salão, Aquela bola futsal, pesada. a bola pesada, Mesmo né? do adulto era que a gente jogava. É isso aí. pequenininho. Enfim, a minha primeira lembrança é quando eu entro, né, como um menino, um torcedor, um sonhador, né, que eu não tinha tanto esse sonho assim de ser jogador, a gente jogava bola na rua, né? E é muito engraçado quando eu for ser inserido no futebol de campo. Meu pai jogava bola num clube de society na Rio Petrópolis e eu ia lá novinho e entrava na pelada dos grandões, né? Pô, bota teu filho pra jogar, teu filho joga bem, não sei o que, tal. E numa dessas peladas estava lá o seu Dejaí, foi ponta esquerda do Vasco, tal, era o treinador do Mirim, do Flamengo e do Infantil. E ele me viu, me fez um convite. E aí foi Ele era do futsal ou do campo? do campo. Do campo. Já. Era minha primeira, eu jogava às vezes a pelada do meu pai, quando tinha um lugarzinho, né, que eu era menor, meu pai que era o sócio, e aí eu brincava e os caras sempre falavam. Aí num dia que eu tava jogando, o seu Dejaí tava lá, para jogar uma pelada lá. E aí ele me viu e me fez um convite para eu ir ao Flamengo. E aí, muito engraçado, né? Eu nunca tinha jogado campo e fui. Ah, vai lá, se apresenta tal dia. Eu fui lá, segunda-feira, aí corre, aí joga um pouquinho de futebol, né? Aí faz um monte de exercício, joga mais um pouquinho de futebol. Chegou sexta-feira, eu falei, pai, encerrei minha carreira no campo. Por quê? Porra, lá corre muito e joga pouco futebol, quer jogar bola. Jogava bola na rua, descia do meu prédio, tá jogando na rua, morei em frente ao Maracanã. Pulava o muro do Maracanã, tinha um campo de terra ali atrás da arquibancada do Célio de Barro. Eu encerrei minha carreira. Eu falei, não quero mais não, quero jogar bola. Não tinha nem ideia de nada, tô falando de 1975, né? E aí, larguei o Flamengo, não voltei mais. Enfim, aí passou um tempo e tal, aí o seu Dejaí ligou para minha casa. Cadê o garoto? Ah, ele falou isso, não, manda ele vir, não é assim não, e tal, tal, tal. E aí eu retornei, ele devia achar que eu jogava bem, né? E me chamou novamente. Aí eu retornei e dali é a minha grande lembrança da minha iniciação no esporte. E ali eu comecei como atleta e fui jogando, fui seguindo, aí parei cedo, parei com 21 para 22 anos, tinha uma lesão de pubis, não era nenhum fenômeno também, né? E já fazia... Você chegou a profissionalizar? Cheguei a jogar profissional. Por onde? Pelo Fluminense e fui emprestado ao Cascavel. Aí no Cascavel não consegui jogar. Fiquei 3 meses, lesão. Já essa lesão no público. Já era uma lesão no público. Todo mundo achava na época que era uma lesão de adutor. E aí você já começa, quando eu retorno ao Fluminense para tratar, né? O cara do Cascavel tinha feito um contrato de 6 meses, tinha 3, ele falou, não, Marcelo, você vai voltar, depois eu quero que você volte para cá. Eu falei, pô, mas é melhor não, eu faço questão, vamos segurar, eu vou te pagar direitinho e tal, o cara foi muito bacana, voltei ao Fluminense. E aí é o futebol. Pô, lesão de adutor, não pode levar tanto tempo assim. Miguel, chinelinho, tal, e aquilo vai te perturbando, até que o doutor Riso, que era o cara mesmo, o médico do Fluminense, falou, pô, vai fazer, não me lembro, era um exame que tinha, na época, eram várias fotografias pequenininhas assim, nem me lembro o nome do exame, não sei se era tomografia, não me lembro o que era. Eu fiz esse exame. Aí ele falou, bem-vindo ao clube. Porque o campo das Laranjeiras era muito duro, eu era batedor de falta, batedor de escanteio e tal, eu treinava essas coisas além do treino. E aí isso foi me levando a essa lesão. Aí ele chegou para mim e falou, Marcelo, temos 2 caminhos. Uma cirurgia, que é uma coisa nova, que a gente realmente não sabe qual será o melhor, e o tratamento convencional, que são infiltrações, é um troço doloroso. Eu falei, doutor, eu não vou me submeter a uma cirurgia se eu não sei depois que eu vou ter que fazer esse tratamento de agora. Vamos entrar para isso. E eu fiquei um tempão, cara, aí depois você retorno é longo, eu mantendo minha faculdade. Aí volto a treinar com bola de vôlei, tal. Aí eu cheguei e falei assim, sabe de uma coisa? Encerrei minha carreira, vou seguir pro outro lado do futebol. E aí eu fiz minha faculdade, tal, me formei. E aí, como eu entro, né, fazendo educação física, como é que eu entro para ser um profissional sem ser atleta? O meu primeiro treinador, seu Dejaí, estava no profissional do São Cristóvão. Eu fazia o ERJ, que morava ali na Tijuca, eu falei, vou lá. Bati na porta, ô Marcelo, você está fazendo? Pô, estou fazendo minha faculdade e tal, estou terminando, queria uma oportunidade. Ele falou, claro, pode vir. E ali eu começo. Aí você vai no sub-20, você vai no sub-17, você vai rodar para você aprender. E a decisão da Faculdade de Educação Física sempre teve na sua cabeça? Não. A minha decisão era medicina, meu pai era médico, né? E falava, médico, não forçar, mas falava, e a educação física lá atrás, estou falando dos anos 80, era o cara que era queimado, que, enfim, marombeiro. A gente fala isso aqui, era o preconceito. É isso, e tinha mesmo. E eu
E Ele não fiquei quer naquela nada, dúvida. quer jogar vôlei, Aí o que eu handebol. fiz? Eu fiz, na época tinha o isolado, que era a UERJ, que tinha educação física, e fiz o 6 Gran Rio Medicina. E aí que veio o grande problema. Eu passo para medicina para Vassouras e passo para a UERJ na educação física. Eu falei, pô, eu não vou para Vassouras, eu não vou fazer, o que eu quero é o esporte. Aí, mas meus pais mesmo, meu pai mesmo querendo, ele me apoiaram, foi muito bacana, me apoiaram, e aí eu segui, entendeu? E segui na educação física e comecei no São Cristóvão. Aí você vê como é que era o futebol, né? Tô falando de 1984. Aí eu entro no São Cristóvão para começar a trabalhar, e o seu Dejaí consegue uma graninha, um salário mínimo e tal. E aí um dia ele fala assim, pô, Marcelo, tô precisando de completo de treino, completa para mim. Foi o meu erro. Eu completei o treino e ele falou, faz um contrato para jogar. Era esse, você vê como é que era a coisa, né? E aí eu fiz um contrato, eu encerro minha Ele carreira já no São sabia, Cristóvão. né? Ele pediu pra tu completar, jogou a isca, tu mordeu. Né? Não, aí ele falou, completa pra mim. Ele, Ah, lógico, tá. ele me conhecia lá de trás, né? Aí eu complementei o treino, ele falou, pô, faz um contrato pra me ajudar. Aí eu joguei 2 partidas no São Cristóvão. Aí eu falei, seu Dejaí, não dá, eu E não quero mais e isso. o Pubis? E o público? Gostou? Não, o Pubis ali eu já estava bom. Já tava Ali eu bom. já tinha resolvido, né? Eu resolvi isso lá no Fluminense. E aí depois vieram algumas coisas, aí eu falei, encerrei, não quero mais. E a minha volta ao futebol profissional foi essa. Do- Aí eu me profissionalizo no São Cristóvão. E joga 2 jogos. 2 jogos e falei, cara, não é pra mim. Por quê? Aí a cabeça, né? É você ter pessoas por trás, ter uma orientação. Eu falei, cara, eu vou jogar no São Cristóvão, já não tinha mais vínculo nenhum com o Fluminense, vou jogar no São Cristóvão, vai ganhar o quê? Aí via o universo dos jogadores ali, aí dali eu vou pra onde? Vou pro Bom Sucesso, com todo respeito. Sim, sim. Aí eu vou chegar com 35 anos, o que eu guardei? O que eu conquistei? O que eu construí? Nada. Vivi com um salário que pagava as contas e só, e às vezes muito mal. Eu falei, não, vou tentar esse outro lado aqui. E aí encerrei ali e segui pro lado da educação física e aí no lado de comissão técnica. A gente, nos bastidores, a gente conversou um pouco e a gente falou sobre família, né? A gente Sim. estava conversando sobre família. Como, com a sua experiência, você vê lá o seu pai e sua mãe no seu apoio, na época, não deixando os estudos de lado, Sim. e hoje o Sidney fala muito que está sendo criada a profissão pai de jogador, que é mais importante que o próprio jogador, né? Sim. Que é familiar. Como que você vê isso hoje? Você acha que eles estão perdendo a mão nisso, esquecendo a formação da criança, pensando mais no dinheiro e deixando algumas coisas educacionais de lado? O senhor percebe? Eu acho que 100%. 100%. O jogador hoje, às vezes, não a grande maioria, mas os grandes talentos, já tem uma empresa. Você não fala com o pai do jogador mais, já tem um empresário, já tem uma pessoa que cuida do marketing, cuida da assessoria, cuida de tudo. E esse menino, já novinho, já começa com vários compromissos, e o maior é isso aí. A família passa a ver o menino como a solução financeira da casa. Eu vi um corte um dia desse no celular aí, eu não sei se foi Instagram, eu não lembro, do, do empresário que na época ele estava resolvendo. Lembra aquele menino do Santos? Que já com 12 anos, 13 anos. Heitor, né? Não. Lá atrás, Ah, tá. Shaid, Shiraide, Xera, Jean Xera. Jean Xera. O moleque era o fenômeno no Santos, na base e tudo mais, e aí foi fechar o contrato lá do menino lá, aí o cara contando que falou, ó, teu filho vai ganhar isso, ok, fechou, tá bom, obrigado. Eu falei, e eu? Aí o cara falou, você como? Não, sou o pai dele. Mas, aí, porque tu começa a entender o que aconteceu com o menino lá atrás, Sim. e que hoje vem, né? Fala, não, ó, eu quero um apartamento não sei o que assim em Santos, eu quero um salário de não sei quanto, porque eu tenho que cuidar do meu filho. Aí o cara olhou, não sei o que, e nego deu. Que eles falam que foi o maior erro. E o menino Jean, eles. Não sei o que aconteceu direito, não estava lá, Mas mas não seguiu, né? parece que ele se perde no meio do caminho. Pelo talento que E tanto se falava. pelo talento que tanto tinha e também pelo. Tudo bem, pode ter igualado como muitos, né? Chega num certo momento, iguala, uns Sim. evoluem mais rápido que os outros, a gente sabe disso que na base tem. Quantos jogadores na base não era destaque, não era Sim. titular, como o próprio Kaká, né? Se tornou o Paquetá. melhor do mundo. Paquetá foi mandado embora, vai e volta. Enfim, e tava contando isso. Quer dizer, isso não é de agora também, não. Isso já vem já de bastante Sim. tempo, essa questão do pai ver
ele não vê o futuro no filho, ele já vê o presente, ele já Sim, quer que aquele momento já é resolva, a né? solução da vida dele Sim. e não um processo do filho. De educação e de É construção de isso. carreira para o filho. Não, é E, dele, da e vida o que dele. eu tanto ouvia na minha casa era: você escolhe o que você quer jogar bola, você pode jogar, só não sai da nota da escola. Sim. Se o boletim ficar vermelho, você para de jogar. Por quê? Você não tem como ir treinar, você não ganha nada. Eu que pago. Isso estou falando lá atrás, né? Com Sim, 14, sim. 15 e tal, tal. Se a nota ficar vermelha, a média pode ser 5. Você pode tirar 5. Não tire 4,9. A média é 7, não tire 6,9. E o resto você faz o que você quiser. E nós vamos estar aqui te apoiando com a parte financeira de você poder ir E e o discurso voltar. era bem esse. Meu pai era a mesma coisa. Falou, meu irmão, só não quero que tu repita de ano, É isso. o resto vai. Se perdeu nisso, né? E escutando o Marcelo, não, hoje em dia tem. Eu passei isso, contei a história que eu estava na época como diretor da base do Botafogo, tinha aquela Copa Nike, e para você se inscrever na Copa Nike, você tinha que apresentar a matrícula, Isso. a Nike pedia isso, né? E a gente pediu para os alunos e tudo, para os atletas, e chegou um, a gente olhou, falou, pô, isso aqui tá estranho. Era, tava falso, né? Aí a gente chamou o pai, falou, ó, teu filho trouxe um negócio falso, pô, isso... Não, foi eu que falsifiquei. Aí eu falei, mas como o senhor falsificou? Não, eu vou até falar o apelido do menino na época e tudo, nem sei como é que ele tá, se alguém aí lembra dele, vê ele, aí bota aí que era o Limão, era o nome dele. E aí eu falei, mas por que o senhor fez isso? Eu falei, não, eu não quero que meu filho estude, eu quero que meu filho jogue bola. Meu filho vai ser jogador de futebol, ele não precisa estudar. Olha isso, cara. A gente É o falou, não, berço, né? senhor, não pode. É o berço. Em contrapartida do que o Marcelo está falando, você falou aí não, eu vou ganhar um salário, o que que eu vou fazer e tudo. Tem dois assuntos que eu ia levantar. Um, é o pessoal que está assistindo, os pais, os alunos e tudo mais. O meu filho está voltando para os Estados Unidos agora, está indo fazer o segundo ano de high school lá, como goleiro, com bolsa. A Maneiro. gente tem um projeto aí dentro da License, quem quiser procurar, ver o capítulo que a gente fala sobre isso aqui no programa. PH Marinho e D Esporte, que faz esse trabalho de levar quem aqui tem potencial de ter bolsa Eu conheço o esportiva, projeto, né? o PH Marinho é filho do Marinho que estudou comigo na UERJ. E é um cara Não, simplesmente sensacional. sensacional. Que ficou desgostoso com a bola, né? Sim, a gente conversou muito lá. Ele foi empresário de vários jogadores da base do Botafogo. Na época a gente se conheceu lá. E o filho dele hoje cuida do meu filho. E a gente tem um carinho enorme por eles. E eu falei mais ou menos isso com meu filho, o que você pensou lá na época. Falei, cara, tu vai ficar aqui. Ele falou, pai, eu tenho condições de ser um jogador? Eu falei, ó, meu filho, Fraco. Flamengo, fraco, mas toda vez que tu pegava ele pra agarrar lá na tua escolinha lá. Pega mão de quiabo, é. Aí eu falava, é, tu vai jogar aqui? Tu vai jogar com todo respeito, né? Mas vai jogar no Bom Sucesso, vai jogar no Olaria, você vai jogar. Na época eu tava iniciando lá o projeto do Maricá. Eu falei, você vai jogar no Maricá, nada contra. Mas Hoje ele estaria bem, Maricá tá pagando bem, né? é, Ele não tá nesse rol de time de segunda, já mudou. Então, assim, agora, Flamengo, Barcelona, se esquece, com todo respeito. Sim, Posso até sim. queimar minha língua, tu evoluir muito, mas pelo que estou vendo hoje, não. Vamos fazer um outro caminho? E hoje tem, e se a gente soubesse na época, a gente teria ido estudar nos Estados Unidos, teria jogado É. lá e tudo. Luiz seria rei lá. Imagina, se aqui jogou no Bahia, foi profissional, lá seria o rei. Então, assim, esse é um lado. E o outro lado que eu falo disso, é, que eu chamo que é uma mentira, que quando a gente fala, tem muitos clubes, né? A gente pega a Liga Americana, você tem um clube de basquete, um clube de beisebol, por estado, às vezes dois no máximo, e eu não posso chegar em Campos e ter 4 clubes. Você divide a economia que iria sustentar um clube, né? Você divide a Sim. torcida, né? Quem compra camisas. E aí as pessoas falam, que nem o pessoal fala, tem que acabar com estadual, tudo. Eu falo, não, vai acabar com o emprego. Eu falei, gente, que emprego? Vocês têm noção do que é a vida dessas pessoas? É uma vida de ilusão. É que você falou, se tem salário, é um salário mínimo. Se tem um salário mínimo, é quando paga. E se paga, Perfeito. E as condições do dia a dia, né? e você esquece, as condições, não tem bola, não tem campo, não tem um departamento médico. Sim. Quantos meninos a gente vê se lesionar em clubes né, com menor investimento de terceira divisão, quarta divisão, segunda divisão, e que largam os meninos para lá?
não tem Perfeito. onde operar. Eu fui treinador do Barra, sub-20, não tinha estrutura nenhuma, não é esse Barra hoje, é o Barra antigo, já não tinha mais, começou com uma estrutura maravilhosa lá do Fla-Barra, Vasco Barra, onde era lá, o Barra começa lá, e eu vi um centroavante nosso romper ligamento, e eu olhei assim, eu falei, cara, o que que eu vou fazer com esse menino? Aí eu fui no hospital lá do Fundão, pedi pelo amor de Deus, aí consegui operar o menino. Mas se eu não tô, eu, Sidney, não é o clube, não é a instituição, Você não o toma menino ia ficar lá. iniciativa. Quantos e quantos, Marcelo, a gente vê fazendo isso? Então, Sim, assim, parar de falar com esse negócio, vai acabar com o emprego. Não vai acabar com o emprego de ninguém. Você vai até botar o cara para ter uma vida, uma carreira, vai estudar. Eu falo que é dublê de jogador, dublê de treinador, é dublê isso, de é isso, preparador é físico, isso. chegam todos com aquela chuteirinha debaixo do braço, o cabelinho e tudo, A pochetezinha é a mesma, né? aquelas É, bolsinhas é uma, é falsificadas. uma, vamos dizer que é uma ilusão, né, cara? A gente, hoje o mundo tá é tanta coisa, né? E às vezes até é uma salvação pro cara ali, mesmo que seja o jogador do bom sucesso e tal, porque talvez ele não tenha outra coisa para fazer, mas é uma ilusão, é uma ilusão. Então você olha aquilo ali, a gente com a nossa cabeça, você fala assim, caramba, esse cara daqui a pouco, o que eu pensei, com 20 e poucos anos, o cara vai talvez ver isso com 38, 30, que vai ter que ser inserido no mercado de trabalho, aonde? Com 38, os caras estão virando já os grandes gerentes, né? Os grandes, e começando ali, o cara está iniciando para fazer um percurso de quanto. Então, cara, é muito difícil, porque a ilusão é o Neymar, é o Messi, é agora a Copa do Mundo, aquilo ali é nata. Aquilo ali não é nem 1%, é É isso, 0,000, sei é lá E isso. quantos no por cento. Brasil hoje, independente da profissão, o que se percebe é que quanto mais velho, menos mercado você tem. Sim, Não quer saber se você é qualificado, quer saber a sua idade. e Aí no, fute, depois. e no futebol tá muito assim. Eu E falo porque eu tô com 63. Você teve aqui um cara que, para mim, não tô falando de mim, não. Esse cara não pode estar fora do futebol. Ah, pô, o Tuninho tá com 70, se eu não me engano. 70. Porra, talvez para ser treinador, tá mais cansado e Um tal, tal. conselheiro. Mas, mesmo, o que Aqui, esse senta aqui cara do meu lado. tem, o que esse cara tem para agregar aos treinadores, aos preparadores físicos e aos atletas é uma enormidade. E esse cara tá fora do futebol. E aí, com todo respeito a todos, né? Você vê pessoas aí, a gente vê, que fala assim, caramba, como é que esse cara tá fora do mercado e esse cara está no mercado? É. São atrocidades que você vê, gente. São coisas. Nós estamos conversando aqui, né, sobre o devolver o jogo ao jogador. Como é que eu devolvo o jogo ao jogador e fico do lado de fora falando, passa, segura, lança, Zé? Devolve, deixa o cara jogar, deixa o cara pensar, deixa o cara Fala-se tomar tanto, as decisões. fala-se tanto disso, tomada de decisão, o jogador, o nível do jogador agora técnico, físico, né, fisiológico, tá tudo igual, e o que vai mudar é a cabeça dele de pensar, tomar decisão, e tu fica do lado de fora, gritando o que tem Tomando que a fazer. decisão por ele, entendeu? Então, cara, eu acho que é isso. Então, é muita coisa. O futebol mudou muito. Agora, é a pergunta que eu sempre faço: melhorou? Ah, o futebol mudou. O futebol agora é intensidade. O futebol... Beleza, eu não tô nos anos 70. Melhorou? Foi a nível Brasil. Chegamos na Copa do Mundo agora, gente. Aí, para vocês terem uma ideia, com o maior respeito a todo mundo, né? Eu sou treinador, eu respeito os atletas. A minha cunhada adora futebol, adora futebol. E ela mora em Santa Catarina. E os jogos eu fico vendo e ela fica mandando mensagem. Né? Brasil e Noruega. Ah, pênalti pro Brasil. Mensagem que ela me manda. Quem bate? Eu fiquei mudo. Fiquei pensando, falei, o batedor é o Neymar, tá fora. Quem bate? Eu não sabia. O Vinícius Júnior bate, mas o Vinícius não bate bem. Bater é uma coisa, bater bem, aquele cara que você vai, o Jorginho do Flamengo, pô, 99% de chance de ser gol. O Vinícius não é. O Vinícius não é, ele bate bem, mas ele não bate bem o pênalti. O Neymar bate muito bem. E eu não tinha nenhum, eu falei, quem bate bem? Eu não sabia. Esse é o nível de uma seleção. Bola parada do Brasil, quem bate falta? Quem é bom batedor do escanteio? Quem batia o nosso escanteio era o Matheus, né? E o Rafinha também, algumas bolas É. de falta, Então, cara, machucou é também. o que eu falo, o futebol melhorou, o futebol não sei o quê, o futebol evoluiu, a intensidade é não sei o quê, e é fisiologia, é fisioterapia. Melhorou? Para mim, não. Para mim, não. Os jogadores vêm, na minha opinião, os jogadores, eles estão muito mal formados. Eles estão muito mal formados. Na minha visão, o jogador hoje piorou tecnicamente. O Vini Júnior, ele foi terminar, se é que terminou a formação dele lá fora. Mas para mim ele tem uma perna esquerda, pro nível que ele é, ainda não é boa.
Então, cara, e as pessoas pararam. Não, porque é o Vini Júnior, porque eles ficam jogando um monte de Sim. coisa, mas não fazem a real análise, cara. Não, e a gente, Básico, né? e por uma É, questão cultural, a gente gosta muito, agora eu vou falar a linguagem moderna e tudo, a gente gosta de falar muito do último terço do campo, né? sim. É o Vini, é o Neymar, é o Rafinha, não sei o quê. Só que assim, internamente com o meu pessoal e tudo, eu falei, cara, isso aí é uma tragédia anunciada. Que eu virei e falei assim, nós perdemos uma Copa por falta de combate numa região ali do campo, Sim. que ficou dando campo, dando campo, dando campo, em vez de lamber o cara lá no meio, faltando 2 minutos para acabar o jogo contra a Croácia. Não, Não, e a gente perde de novo por falta de combate no mesma área. ô, Sidney, E ninguém eu, fala nada. eu não posso. E mais, é a terceira Copa, se eu não me engano, com o mesmo goleiro, um grande goleiro, melhor tudo, que toma 2 gols na primeira Copa, né, na última, na penúltima e na Uhum, última, do mesmo jeito. Se você for ver o gesto dele para atacar a bola, tá sim. errado no jogo. 2 chutes fora da área, aonde ele não faz a passada, não deu tempo, não viu a bola, não sei o quê. É, aí é a visão mais técnica, né? O gol do Japão, quem olha assim, chutão, né? Pô, lá no... Ele tá mal posicionado, ele tinha que estar mais atrás. E, como você falou, se ele tá mais. O que que acontece? Isso é claro. Se você. O chute de longe, você tá um pouquinho para frente, um pouco atrás, não tem problema. É de longe. O chute de perto, quanto mais para trás você tiver, pode ser milésimos, mas mais tempo a bola demora a chegar a Mais você. tempo de reação você tem. Mais tempo te dá para você ter a tomada de decisão melhor. E ele não tá. E aí ele se atira, você vê ele se atirando e a bola passando, ele se atira a bola passando. Se talvez tivesse mais 2 metros para trás, 2 passos para trás, talvez ele desse uma passada, fizesse a diagonal e tirasse a bola. Mas pro grande, eu não vi ninguém comentar sobre isso. E eu não quero ser o descobridor da roda, não. A culpa é do Neymar. Eu não quero ser o descobridor da roda. Mas a gente que faz essa análise mais técnica, você vê ali, ele frangou, não, ele falhou. É uma falha. Faltou a última passada. Não Mas foi um frango, não as foi pessoas não veem isso. Se melhor. Você acha que ele quer o que chutão do japonês? Tá bom, então. Eu acho que o pessoal, principalmente a imprensa, né, ela se apegou no Ancelotti como campeão de tudo no Real Madrid. Sim, Esqueceu que ele estava na seleção que é referência no mundo. Ninguém é pentacampeão. sim. Então ele deveria ser cobrado antes da tragédia anunciada. E no momento nenhum ele foi cobrado. Eu vou te dar um exemplo para mim que é claro e que mostra que a imprensa ou não entende do que estão fazendo lá ou não queria fazer. O Danilo do Flamengo. Danilo. O Danilo é lateral direito, titular do Real Madrid, capitão do Real Madrid, ele é questionado na seleção brasileira. Sempre foi o Danilo. Sim. Você vai lembrar disso. O pessoal nunca gostou do Danilo. Não é por causa do Flamengo, não. Nunca gostou. E jogando Porque ele se posiciona. pelo Real Madrid. Sim. Ele vai para o Flamengo, ele é reserva de zagueiro e é convocado como lateral. Aí ele usa o argumento para o Neymar, que tem que estar jogando, que tem que estar na ativa. Sim. O Neymar jogou mais que o Danilo no ano. Sim. Ele participou de mais jogos que o Danilo. Mas não usa o argumento para o Danilo. Mas o Luiz. Aí, mas você não vê na conferência, numa coletiva de imprensa, ô Ancelotti, você tem usado com o Neymar esse argumento. E por que o Danilo não serve? Aí é meu homem de confiança, então muda o argumento. Perfeito. No momento nenhum ele foi colocado contra a parede. Nada contra o Igor Thiago. Nada contra o Igor Thiago. Se você falar que Caio Jorge, Pedro, Vitor Roque tá abaixo do Igor Thiago, ok. Não tá. Não tá. Ou seja, você tem questionamento e não foi hora nenhuma, porque ele é italiano, é não sei o quê. Se é um Diniz, se é um Cuca, se é um Mano Menezes. O Luiz joga na Premier League. É o selo. É o selo do cara. Ele joga na Premier League, mas desculpe, com o maior respeito, ele não tem 50% da capacidade desses jogadores que você ficou aí. Não tem. Não sei quantos gols na Premier League. E aí é o que eu falo, fica difícil você debater, porque para mim isso é raso. Quando o Ancelotti no jogo com o Japão, ele não tira o Casemiro, que fez uma Copa, na minha opinião, muito ruim, ele não tira o Casemiro, aí ele bota, aí quando o Brasil vira, por isso que ele ganhou 5 Champions, está na seleção e você está aqui. Beleza. E no outro? Não, aí eu vou voltar. Não, beleza, seu argumento tá maneiro, bacana, eu não vou discutir. A partir do momento que o argumento é esse, eu não vou discutir com você. Tiro do Casemiro. Agora, eu vou voltar um pouquinho. Como é que pode? Aí ele teve 1 ano. Quando ele veio, ele sabia que ele tinha só 1 ano.
Ele não conseguia adiar a Copa. Ou então fala, não, só pego depois, Isso, pra ter 4. E outra coisa, ô Cid, você é contratado para fazer o trabalho. Você vai me contratar, Marcelo, você vem para cá para operar tudo aqui. Eu falo, Cid, eu não posso, me dá um ano para eu aprender? Não, um ano eu não posso, Marcelo, porque eu era mãe, então eu não vou assumir. Aí eu assumo, faço um monte de besteira aqui, não vou te dar o que você pediu, não vou fazer, e você vai ficar aborrecido comigo e eu com você. Se ele não tem condição. Então o Ancelotti pega, ele sabia que ele tinha um ano. E desculpa. Pô, mas você tá falando do Ancelotti? Quem é você? Eu sou um ser humano que vivo do futebol, que tem as minhas análises. Certas ou erradas são minhas. Ele ficou um ano na seleção e na véspera da Copa está fazendo um teste, gente. Se eu tenho um ano, se eu não tenho tempo para fazer tudo que eu imagino, eu vou resumir alguma coisa e vou ter uma ideia. Como seria essa ideia? Qual é o estilo de defensores que eu tenho? Qual é o estilo de meio-campistas que eu tenho? Qual é o tipo de atacantes que eu tenho? E em cima disso eu vou massificar uma ideia. E depois que eu conseguir, eu vou inserir, que a gente não pode ter só uma ideia única, a gente tem que ter outras possibilidades. E a partir dali eu vou inserir algumas coisas. E isso vem muito, cara, aí eu vou trazer para o futebol, do futebol brasileiro principalmente, e eu vou falar só dos 20 clubes da Série A. Você pega os 20 clubes, a grande maioria, se não 100%, jogam com pontas de pé invertido. Bacana, moderno. Será que os 20 clubes têm jogadores para jogar assim? Com essa habilidade, com essa capacidade, é isso. Que não é fácil jogar desse jeito. E aí o que acontece? Não, porque o Ronaldinho jogava, porque o Neymar jogava. Mas, cara, olha quem são os Da caras. minha lembrança, se você pode me corrigir, isso começou lá com o Ribéry e o Robin. Isso. Olha de quem nós estamos falando, Ribéry e Robin. Dois caras fora da curva. Aí você quer pegar qualquer cara e fazer. Então, você se perde, porque você perde a essência. Aí tem jogos que você precisa de um ponta para fazer o cruzamento. Você foi zagueiro, que vai facilitar o atacante que vem de frente, tem um cara cruzando com o pé invertido. Aí facilita você, né? A bola vem, o cara vem de frente e tira essa bola. Mas ninguém para analisar. Hoje, a maioria dos profissionais parou de tentar criar para copiar. Agora, jogando a bola pra fora agora, quando vai sair o jogo. Para. Mas Agora tem um chutão pro alto. Ô, Luiz, que há? Um chutão pro alto. Ô, Luiz, que há? Quem tá fazendo essa saída é o Luiz Henrique, campeão da Champions. Para, eles querem tirar o teu argumento. Cara, pode ser o Luiz Henrique, pode ser o top dos treinadores. Eu não gosto. Sim, eu até aceitaria. Me explica o porquê. Sim. Aí é o que o Luiz fala, como é que é? Se eu brigo para ter a posse. Se eu gasto energia para ter a posse, aí eu devolvo a bola para poder gastar energia? Então, pede pro seu capitão nunca pedir a bola, né? Não. Qual é a sua opção? Eu não quero o campo, não quero a bola. Então, cara, você briga tanto essa. Tiro de meta não sai curto. Não, chuta lá, ué. A justificativa é que vai marcar pressão, tá mais perto do gol. Tá bom, mas você vai gastar energia. Mas aí quando sai com a bola no tiro de meta, que tá mais longe ainda do que o meio-campo. Você sai a bola no meio-campo. Aí ficam 2 dentro da área, aí você sai tocando. Quase infarta o torcedor, que também tem gente que não tem capacidade técnica para fazer isso, goleiro que não tem, perde a bola, toma gol, mas na saída de bola chuta lá. Então chuta o tiro de meta lá também. Mas aí, Cid, é que eu falo. CBF, né? Eu fiz a licença, fui até a Pro, acho que não farei. Enfim, o que acontece? A CBF criou, né, os cursos. Bom, conhecimento nunca é demais. Licença C, licença B, licença A e licença Pro. Só que a CBF criou isso, né, onde a fonte passou a ser essa. Talvez por isso os jogos estão muito iguais. A saída de bola é aquela saída, o Bahia faz, o Juventude faz, o CRB faz, todo mundo faz, porque se você não fizer, tá passado. E eu vi a Espanha, e não sei, me lembro qual foi o jogo numa das fases lá, tiro de meta, e bota a bola lá em cima. É uma estratégia também, mas você não pode fazer, sabe? Porque isso é ultrapassado, isso é velho, isso já foi, isso não se usa mais. Você tem tanta análise de desempenho hoje, scout, estatística, aí você pega lá uma dupla de zaga, que você vai jogar contra, que eles têm uma dificuldade enorme na primeira bola. Por que a minha estratégia não pode ser um chutão em cima deles? Sim. Porque não é moderno. Sabe, é uma coisa assim, eu tive uma ideia aqui, conversando aqui, ele falou do Tuninho e tudo, depois nós vamos conversar em off aqui, que eu acho que vai ser legal.
E nós estamos muito, nós estamos muito no copia e cola, porque hoje, com todo esse acesso que a gente tem, eu posso estar lá no. Você viveu e a gente falou sobre isso. Eu posso estar no Bom Sucesso. Todo respeito ao Bom Sucesso. Aí eu pego lá, treinos do Guardiola, né? Treinos do Klopp, treinos do Ancelotti, e vou inserir no Bom Sucesso. O cognitivo do cara não é o mesmo, a educação não é a mesma, as condições não são as mesmas. Eu tenho que ensinar o cara do Bom Sucesso a passar, a dominar, a chutar. Os jogadores do Ancelotti, do Guardiola, são top, são alto nível. E, Marcelo, outra coisa, cara, assim, é estratégia, assim. A gente até conversou isso com o Toninho, ele falou, não, na seleção eu posso botar o meu modelo de jogo. Isso. Eu até discuti com ele, assim, num bom nível, né? Eu falei, Toninho, mas, pô, eu não vejo hoje laterais no Brasil, brasileiros, que eu possa ter uma formação igual que a gente sempre teve, com Leandro e Júnior, com Jorginho e Branco, com Cafu, Leonardo, Roberto Carlos. Eu não vejo com esse nível. Falou, não, aí ele citou alguns que ele falou, cara, vai te entregar mais do que você com quem a gente foi para a Copa. Por exemplo, beleza, concordo, mestre, a gente não vai falar, mas, por exemplo, eu sempre quando a gente. A metodologia de ensino é isso: é ensinar a dominar, passar, chutar, lançar, bater com o pé dominante, não, Sim. chuta com curva, sem curva, beleza. Isso é ensinar o futebol. Sim. Agora, eu vou entrar numa competição, eu vou jogar uma terceira divisão no Rio de Janeiro, por exemplo. A gente conhece muito bem essa realidade. O estado dos gramados que eu vou jogar, eu consigo jogar igual a Espanha? Tic-toc, Não, tic-tac? não. Eu vou ter que montar uma estratégia de jogo no qual eu tenha que fazer a ligação direta, eu tenho que brigar muito pela segunda bola. Eu vou montar o meu treino e vou tentar pegar as melhores características dos meus atletas para aquele campo de batalha. É o que eu falo. Sim. Uma coisa é você invadir o morro, a outra coisa é você invadir o chão, né? Invadir um prédio, invadir uma casa. É diferente, né? E as pessoas não veem. Aí as pessoas veem os treinos lá e querem adaptar. Tem clube que nem bola tem suficiente para fazer esse tipo de treino. E a característica do jogador, Sidney? É bacana, é legal a construção desde o goleiro, tá? Mas o meu zagueiro não sabe passar, ele não sabe chutar, ele não é seguro. Transfere, que eles vão errar. Isso. Transfere a bola, e eles vão errar e a gente sai rápido. É isso. Vamos ser reativos. Não, isso aí é feio, isso aí é isso. Então, não tem feio ou bonito. E o futebol ele vai continuar sendo. Não, mas tem um aqui que tá calado aqui, mas que ele fica reclamando. Não, mas eu digo que Dá vergonha, não dá um chute, que não. Os times pequenos lá, as seleções que jogaram a Copa lá no grupo, que só se defendiam, só se defende. eu acho vergonhoso. Uma Copa do Mundo, você, igual a final, a Argentina não chutar uma bola no Não, gol. Não, aí não, aí não. Aí nós estamos falando do top. A gente tava A falando Copa lá do Mundo é. de Cabo Verde. Não, A gente tava falando dos outros times A lá. Copa do Mundo é até um. Reclamou demais lá no grupo. Senegal, Gana. Aqui eu quero ver falar aqui. Não, lá no ué. grupo é Não, eu fácil. falei de Senegal, Gana. O Brasil contra a Noruega teve menos posse de bola, trocou Não, menos O passe. Brasil, pô. a gente tava falando. Mas, por exemplo, Senegal e Gana. Pô, Luiz, às vezes eu vou pra uma Copa do Mundo com esse time, eu tenho que jogar desse Não, jeito. mas Senegal cara. e Gana vem fazendo bons papéis. Nessa Copa decepcionou. Tá vendo? Tem outros Decepcionou. exemplos. Cabo Verde, Ah. Curaçao, não. Aí tem que jogar por Mas fora, aí, né? ô Luiz, vai muito o que eu falei, da ideia. Por exemplo, o Brasil não pode jogar o Brasil contra a Noruega, gente. Com todo respeito ao Ancelotti, que é um cara que é referência no mundo. O Brasil não pressionou tiro de meta, gente. O que é isso, Com cara? quatro atacantes. Não jogou Paquetá. Sem atacante, Luiz, sem atacante. Eu tô no Brasil. Eu sou o treinador do Brasil. Eu tô jogando contra a Noruega. Desculpa, o maior respeito à Noruega. Pô, eu não pressionei tiro de meta, gente. E aí tem vários pontos ali, né, que, pô, é um cara que eu gosto, é um cara que eu tenho maior carinho, que é o Vini. Cara, o Vini tá se achando que é o Messi. O Vini não voltava para marcar. O Vini ficava andando, gente. Que isso, tudo bem. Precisa voltar 10, mas volta 7. Me ajuda. Ele ficava esperando para decidir. Mas aí eu vou de novo ser o advogado do diabo aqui. Aí o Brasil perde um pênalti e o Endrick podia fazer 2-0 ou 1-0, tava Sim. 0-0 o jogo. Aí de novo não sairia lá o meme lá do. Por isso que ele é 5 vezes champion e a gente não com Sim. menos posse de bola. Tá bom, mas Porque o futebol tem isso, a bola não é. Mas tem uma diferença. Assim, aqui tem 3 pessoas que são da bola. Sim, sim. Você não olha o jogo lá, Brasil, vai jogar, bota fulano. A gente não vê o isso que a jogo gente tá assim. falando, a gente concorda. É isso. Mas
a maldita da bola não entrou. Sim, mas, por exemplo, é, a gente sabe, não vamos colocar do Neymar, né? Sim. Tudo que foi falado do Neymar. Então. Aí no jogo contra a Noruega, o Neymar entrou. Aí o Henrique foi fazer o lado direito e tal. Isso é um absurdo. Prejudicou o menino. Aí eu fui buscar. Eu fico escutando, eu tenho que buscar dados. Aí tá lá, ele no Lyon, mapa de calor do Henrique, todo do lado direito. Todo do lado direito. Aí os Melhor caras época criam da uma carreira narrativa, dele. prejudicou o Henrique para o Neymar jogar. Para, gente, Agora, e para. se o Neymar pega aquela bola do Endrick ali? Pô, O Neymar ali é perseguição política e ficou claro. Isso Exato. aí, É, isso isso O Neymar, misturaram as é. o coisas. Neymar, minha opinião, tá? O Covarde. Neymar tem o dom fora da curva, um cara gênio, Gênio. só que e isso é muito dos, a gente sabe, a gente convive. O cara, quanto mais gênio ele é, talvez menos ele treine, tá? O Neymar foi só na qualidade, só na técnica, tá? Lógico que ele treinava, mas ele podia, como exemplo, o Messi e o Cristiano Ronaldo, treinava acima, um Pelé, um Zico, que fora por isso viraram o que vieram. O Neymar fez tudo isso e talvez pudesse continuar fazendo, só que ele teve uma coisa que é ruim, que foram as intercorrências da Sim. carreira, lesões. E não é uma Sério? lesão de tornozelo, Sério. não é um menisco, é cruzado. Uma, outra. E aí faltou o quê? A memória do atleta, que ele nunca foi atleta. E aí ele passou a ter muita dificuldade nos retornos e tal. Aí a galera... Em 5 anos o Neymar, ele ficou quase 2 anos e meio parado por lesão, não foi porque ele quis, não foi porque ele estava brincando, ele ficou parado porque ele teve a lesão. Aí tem o tempo de recuperação, então, porque em 4 anos o Neymar só jogou tanto, tira de 4 anos, tira 2 anos e meio. Então, em 1 ano e meio, o Neymar jogou X partidas, porque 2 anos e meio foi sem jogar. Ele estava impossibilitado. Então, as narrativas vão de acordo com o que você quer ouvir do outro lado. Sim. O que eu quero formar na cabeça das pessoas, qual é a opinião que eu quero formar nas pessoas. É aí que eu falo, você que somos do esporte, né? Nós não podemos entrar nisso. A gente tem que fazer uma análise mais detalhada, aprofundada, os porquês, né? Tem um livro do Simon Sinek, Comece pelo Porquê. Sim. É um livro muito bacana, entendeu? Então é isso, você tem que tentar em nós. Indicação de um livro. É muito bacana. Ô, diretor, acorda aí. Pega aí no Eu vou link subir aí. Neymar e vou voltar para o assunto Nome do livro, a capa do livro. que eu sempre falo disso. Falei com o professor Toninho, todo mundo que vem aqui, que toca nesse assunto, eu falo. Mas sobre o Neymar, só para você ter noção, não sei se vocês viram, tá sendo julgado, vai ser investigado o cartoloco que bateu na mulher. Vocês viram isso? Sim. Você viu a capa da chamada? Fã de Fã de Neymar. Absurdo, absurdo. Isso aí é Isso aí você vê como que a imprensa trata seus ídolos. O cara é campeão do mundo com a Espanha e mandou um abraço pro Neymar. A partir do. Luiz, a gente sabe, né? A partir do momento que ele se declarou politicamente de um lado, esquece. Esquece. Na verdade, o Neymar, ele comprou 2 brigas, essa e a outra foi, eu não falo com a Globo. Sim. A grande questão é essa. Eu apanhei muito do GE, do Globoesporte.com. Eu sei o que eu passei, as mentiras que foram colocadas lá. Luiz viveu isso, acompanhou e tudo. É, é, é uma covardia o que se faz. A imprensa hoje, quando ela quer, principalmente os grandes meios, né, Sim. de comunicação, é uma covardia que fazem. Hoje o Neymar, além de ser a questão política que ela é, todo mundo sabe, todo mundo fala, mas ninguém fala que ele feta a Globo desde antes dele falar que ele ia votar no Bolsonaro, desde a época que o Galvão começava a dar pancada no pai dele, que Sim. todo mundo batia no pai dele. Era um garoto ainda, desde quando o nosso querido mestre também, o René, foi falar que estavam criando um monstro, Isso. aquilo repercutiu, e desde aquela época ele não queria mais falar com alguns meios de comunicação, principalmente a Globo. E dali em diante, filho, Sim. esquece. E a segunda, o senhor tocou no assunto, com o Toninho também, enfim. CBF Academy, os cursos, você falou dos cursos. Eu sempre falo, você é obrigado a ter o curso para poder trabalhar. Correto? No Brasil é. Se você não tiver da CBF... Eu sou obrigado até, vamos ser bem claro aqui, sou professor de educação física, formado, pós-graduado. A minha lei, eu posso treinar qualquer time. Vamos para a política? Eu não faço CBF aqui, mas eu tenho direito adquirido. Aí eu posso, vamos dizer,
o Juventude me faz um convite. A CBF vai vetar. Eu posso entrar com advogado e para exercer o meu direito. Briga. Sim. Só que não vai precisar exercer. Sabe por quê? O Sidney, presidente da Juventude, você vai contratar o Marcelo? Não, eu vou contratar e tal. Você sabe que ele não tem a nossa licença? Ah, não, só estou te avisando, tá? Não precisa entrar em pormenores. Tu não entra nem no vestiário. Não Aí isso precisa que eu entrar em falo, mas você é pormenores. obrigado a ter a licença, né? Isso para mim é contraditório. Mas o treinador da seleção brasileira não tem a sua licença. Mas Ou seja, isso, você forma para quê? Para ganhar dinheiro? Business? sim. Se o seu treinador da seleção do seu país, que você obriga a fazer a sua licença, ele não tem a sua licença. Ele pode ter a licença da China, ele quer trabalhar no Brasil, eu não tenho que ter essa licença para trabalhar, então que ele tire a licença também. Igualdade. Mas não, é porque ele é da Europa, porque ele é não sei o quê, sei lá de onde é. E eu falo sempre isso, gente. Treinador não é nacionalidade, é capacidade, gente. É capacidade de passar a ter isso. E aí é o pior de tudo. A CBF cria todas essas licenças e o Campeonato Brasileiro está cada vez mais com treinador estrangeiro. E eu não estou falando do treinador estrangeiro, estou falando que é uma coisa que não combina. Ou seja, o treinador brasileiro é empírico, não estudava, não fazia nada. E a gente ganhava, a gente formava jogador e tal. Hoje, o treinador brasileiro é capacitado, que ele faz a licença C, a B, a Pro. O cara é um monstro. E não consegue trabalhar aqui. E a gente. Pô, explica isso. E outra coisa, o futebol nosso piorou. O nosso futebol piorou, gente. A nossa formação está péssima. E é o que eu falo. Como todos bebem da mesma fonte, que é a licença da CBF, você olha para o jogo Vasco e Corinthians. Aí no outro canal está passando Fluminense e São Paulo. 10 minutos você está aqui no celular. Porque a saída de bola do Corinthians, do Vasco, do São Paulo e do Fluminense são iguais. Porque todos estão bebendo da mesma fonte, ninguém está criando nada. Passaram a copiar ao invés de criar. Eu tenho que olhar para o meu zagueiro e falar, mas o Luiz não tem essa característica, o Luiz tem essa característica. Eu vou atacar em cima disso. Eu vou evoluir o meu time em cima. O futebol, ele é técnico. Depois ele é tático. Não adianta eu falar, Luiz, abre aqui, pega ali, quando a bola chegar em você, faz isso. Ele não sabe fazer passe longo. Já era a minha estratégia. Então eu tenho que fazer isso. O futebol ele é técnico. Através da técnica e das características e capacidades do atleta, eu monto a minha tática, gente. Eu sei que isso vai demandar muito tempo, mas quando a gente leva alguma demanda para o Sidney, de alguma solução, alguma ideia, mas qual é a solução que você tem? O que você me sugere? Sim. Né? Não só levar, mas por que disso? Para onde vai? Enfim, qual o objetivo disso? Ele fala muito. O senhor trabalhou, igual o Toninho aí, com os melhores. Sim. Na minha opinião, você trabalhou com o melhor do mundo, tecnicamente, que é o Ronaldinho Gaúcho. Sim. Né? Hoje, o senhor é chamado para poder mudar um pouco, não mudar, mas entrar na base, na formação, independente qual. O que você detecta de primeiro passo? O primeiro passo é falar para todos os treinadores que eu quero que eles formem o jogador e não busquem o título. O que é isso? Hoje está invertido. Mas você não acha que entra naquilo de se eu perder, eu perco emprego? Aí é o que eu vou falar. Isso está invertido. Eu fiquei na base do Flamengo de 87 a 97, 10 anos. Se eu botar na ponta do lápis, eu mais perdi que ganhei, tá? Que é a nossa vida. A gente mais perde que ganha. Em nenhum momento me foi falado assim, ó, você perder. Em nenhum momento eu vi um fantasma, caramba, se a gente não ganhar isso aqui, a gente... Não, mas eu tinha que formar. E o discurso era esse. Infantil. E formou pouco, né? Graças a Deus. Eu e vários outros profissionais. Infantil. Mas você não acha que não tinha tanta condição financeira na época e hoje tem? Mas, Luiz, olha só. Como vocês falaram aí, não fui eu que falei. E formou, né? Graças a Deus. Muita gente ali da época do Flamengo, formamos muitos jogadores. Tipo Júnior Baiano, Júlio César, Juan, Djalminha, enfim, a gente vai falar aqui. Aí na seleção, Alex, Ronaldinho, Ronaldão, enfim, beleza. Então o que acontece? Eu chegava na Gávea 6h30 da manhã. Gávea, Leblon, pegava um ônibus às 7 horas da manhã com todos os meninos, que tinham que chegar lá às 6h30 para estar 7 horas, o ônibus saía para ir para Santa Cruz da Serra.
Quem mora no Rio, eu pegava aquele trânsito todo da Lagoa, eu levava 1h40 até Santa Cruz da Serra. Chegava lá, treinava, quando dava 11 e pouco, tomava banho e ia embora, que os meninos tinham escola. Com toda essa dificuldade, nós formamos. Segunda e sexta não tinha ônibus. Segunda era na Gávea e sexta era na Gávea. A gente treinava ali, na época, atrás do gol, Sim. né? Às vezes invadia um pouco o campo ficar um pouquinho maior, aquele lugar atrás do gol ficar um pouquinho maior, e formamos vários atletas. Hoje, o treino é 9, eu chego no CT, o jogador chega no CT 8h30, bota tua roupinha e vai para campo. Tu pode ter Não. 2 horas de treino. Toma o seu suplemento, Tudo. toma o seu café da manhã, faz Eu parei de formar. tudo. As condições. Eu parei de formar porque. Fisioterapia, E aí vai com o que você falou. Porque o Aí é questão de sobrevivência. Se eu perder pro Vasco, vou me mandar embora. E a base passou a ser isso. Antes você via no profissional, né? Dança das cadeiras. Aí você ia disputar a Taça BH. O treinador do Inter, do Cruzeiro, era o mesmo. Aí em janeiro você ia estar em São Paulo. O treinador do Inter, do Cruzeiro, era o mesmo. Porque era. E o Brasil formou, não só o Flamengo, Fluminense, São Paulo, formamos vários jogadores, porque o treinador se preocupava com a formação. O que é isso? Acabou o Sub-15, final do ano. Ganhamos campeão carioca, arrebentamos, goleamos o Vasco na final e tal, beleza. Quantos passaram para o Sub-16? 2. Pô, professor, seu trabalho está horrível. E, Marcelo, isso é muito da direção do clube. Sim. É o que o clube quer, é o teu chefe. É o que eu falo, Luiz, você está aqui trabalhando comigo, eu quero que você me entregue isso. Se você está entregando, ótimo. Se é título, eu não quero formar, eu quero aparecer na mídia, beleza. Eu quero formar. Então, assim, isso é uma política de clube. Quando a gente fala de dinheiro, é política do clube. Vamos lá. Política do clube e que tem que começar a ser uma política da CBF porque está atingindo a nossa seleção brasileira. Como está acontecendo com o vôlei, e o Bernardinho falou isso. Sidney, rapidinho, eu vi essa semana passada, CBF vai fazer a seleção Sub-16. Gente, CBF não forma jogador. CBF não forma jogador, seleção não forma jogador. A seleção busca no Atlético, no Flamengo, no São Paulo, os jogadores ficam lá 15 dias, 20 dias, um mês que seja e vai embora. CBF, com todo respeito, a CBF não forma jogador. Mas ela tem que criar política, que eu estava falando, é o seguinte, o que é criar política? Vamos lá. Eu não posso ter vaga para novo estrangeiro, então. Se eu quero, já que o real está valorizado, a CBF tem que criar políticas de organização do futebol para que a gente consiga ter jogadores os melhores na seleção. A partir do momento que aqui, na Bolívia, na Colômbia, na Argentina, no Uruguai, a gente está com um poder. É a mesma coisa a Europa com a gente. A gente está com um poder de compra maior. Se eu abro para 9 estrangeiros, eu estou tirando vaga da minha molecada que está vindo. Porque se eu preciso ir lá para contratar, eu estou tirando vaga, é o que acontece hoje. O Tuninho falou aqui, né? Do Flamengo hoje tem um jogador formado na base de titular do clube. Sendo que os outros 9 estrangeiros, tirando a Arrascaeta, na minha opinião, qualquer moleque da base hoje do Flamengo, na minha opinião, dava conta. Sim. Então, qual é a política do clube? Quando eu cheguei no profissional do Botafogo, eu sentei com o Oswaldo de Oliveira, falei, professor, senta aqui, a situação vai ser a seguinte, é um titular, é um top aí para ser, se vai ser titular ou não, o senhor que decide, ele que vai entregar lá, mas teoricamente seria um titular, altura para brigar ali, e o terceiro vai ser o menino da base. Ok, Oswaldo, sim, já adoro trabalhar com o menino da base, beleza. Aí o Botafogo faz 40 milhões de euros e ninguém sabe por quê. Em 4 anos de base e mais 2 de profissional que a gente ficou. Por quê? O terceiro lateral direito era o Gilberto, que hoje está no Bahia, passou pelo Inter, passou Benfica, era Edilson e Lucas, os dois. O Dória, que era o terceiro zagueiro, que era o Bolívar, tinha o André Bahia, tinha um outro lá. Os volantes era Jadson, que está no Atlético Paranaense, e Gabriel, que ganhou tudo, está no Red Bull hoje. O Vitinho era o atacante que hoje jogou no Flamengo. Então, isso era a gente oportunizava a política do clube. Você criou uma política, uma política interna. Que eu estou formando, e ao mesmo tempo eu tinha um grupo de Bolívia, Edilson, Júlio César, Sidorf, que abraçava esses moleques de uma maneira que a responsabilidade era deles, não dos garotos, e os garotos conseguiam jogar. Perfeito. Porque hoje tu bota
O Mas- Gilberto quase acaba a carreira do Gilberto, porque a gente vai jogar contra o Flamengo a Copa do Brasil. O Lucas estava machucado, o Edil suspenso, alguma coisa, o menino joga, a gente toma de 4-1 pro Flamengo, perde a Copa do Brasil 2013. Aquele Hernani, não, Hernani, mas tinha um pontinha, Veló Paulinho. Paulinho. Paulinho jogou ali em cima do menino ali, coitado do menino. A do Gilberto era um menino, 18, 19 anos. Entendeu? Então, assim, Mas você falou o ponto crucial. Você era do Botafogo. sim, Você foi falar com quem? Com o treinador sim, e passar. A política aqui é essa. sim. Eu preciso que você entenda e tal, tal, tal. Aí a gente fala tanto, né? De formação, de não sei o que o Flamengo. Vou falar do Flamengo que eu vou dar o exemplo. Tem um CT, 6 campos, campo sintético, maravilhoso, faz tudo, luz, pisca, beleza. O Arrascaeta chega ao Flamengo em 2019. O que você escuta hoje? Que o Flamengo precisa contratar o quê? Um reserva para a Arrascaeta, né? Gente, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Não vou nem falar 26, que já estamos na metade. Mas vamos botar 7 anos e meio. O Flamengo não conseguiu formar um camisa 10? 7 anos e meio. Estou falando de um menino que chegou com 13, né? 7 anos, 20. Não conseguiu formar ninguém. Nem meia confecção, né? Pegar um jogador lá da Bahia, lá do Recife, lá do Rio Grande do Sul. Não conseguiu, aí fica se falando. Tudo bem, quando o Arrascaeta chegou, cara, precisamos de um reserva para o Arrascaeta em 2020. Vamos contratar um meia aí de algum lugar. Não se viu nesse projeto que ia faltar um cara, aí todo ano, 2020, reserva para o Arrascaeta, 21, reserva para o Arrascaeta, 21, e o Flamengo não formou esse jogador. Aí você vai para o River Plate, como você falou muito bem, que hoje tem dificuldade financeira, eles têm uma metodologia, um projeto que do sub-14 ao sub-18 tem que ter pelo menos 2 enganches, né, que é o camisa 10, em cada categoria. Se vão chegar ou não, eu não sei, mas tem que ter projeto do clube. Sim. E é o que você falou, por isso que me chama a atenção. Nós tínhamos aqui os meninos e tal, eu fui no Oswaldo de Oliveira e falar, aqui é assim, eu preciso que você me ajude nisso, ajude ao clube. E aí, o que está acontecendo na seleção brasileira de vôlei? Bernardinho, quem puder, pega essa entrevista do Bernardinho, que para mim é claríssimo e está acontecendo também no futebol brasileiro, que é o seguinte: aí o menino não tem espaço. Se bobear, formou. Mas chegou lá, não vai jogar no lugar do Arrascaeta, aí o empresário quer vender, Será que alguém quer fez isso acelerar que a você venda. fez? Não, O Léo Jardim, o Felipe, gente, Felipe Luiz, ele passou na base do Flamengo, tá? sim, sim, Não vem com essa, Muito rápido. ele passou na base. meteórico. Beleza. Não, mas ele passou, ele teve alguma vivência ali. Ele não usava a base, gente. Não, Ele não usava a base. Aí, por quê? Porque o futebol, na maioria dos clubes, desculpe te cortar, Cid, mas na maioria dos clubes é o seguinte: quem é o treinador? Marcelo. A metodologia é do Marcelo. Aí eu perco lá, sou mandado embora. Aí vem o Luiz. A metodologia é do Luiz. E ninguém, não, deixa o professor, que o professor, aí o Luiz começa. Aí vem o Cid, a metodologia do Cid. Cara, é uma loucura. Aí eu mando contratar um lateral que não joga no modelo dele. sim. Aí ele manda contratar um volante que não joga no seu modelo. Ele já saiu de mim, já foi para ele, já tá com você. É uma doideira, cara. E aí, por que não tem uma linha? Ninguém falou isso aqui, falou. Negócio de espelhar a categoria para jogar igual profissional é mentira, porque vai jogar igual profissional do qual 5 treinadores que passaram no ano. Eu posso estar errado. Eu posso estar errado. E você é um cara que tem esse conhecimento também. O Luiz foi atleta. Eu, na base, eu não sou muito a favor de espelhar. Além dessa Não. cultura, outra coisa. Eu tenho um menino, um lateral direito, com 13 anos. Pô, ele 14, 15, 16 ali. Pô, eu não posso formar esse menino um lateral e um ala? Ele ser lateral e ala? Ele, independente do modelo lá do profissional, Ele tem que aprender a jogar independente. o lateral, você pode jogar como lateral mais aqui e como um ala também. Eu tenho um 9 igual o Ibra, que é mais fixo. É isso. Não, eu quero jogar com 2 velozes. Aí eu vou abrir mão do Ibra, eu vou abrir mão do Haaland, É eu isso. vou abrir mão do Adriano. É Não, isso. manda embora. Ué. Porque eu quero 2 Adapta, pontas Gente, invertidos com perna. com respeito, mas é bate-papo, né, de bola. O Felipe Luiz abria a mão do Pedro, porque não era pressionante. Sim. Aí eu botava um monte de jogador pressionante que não sabe fazer gol. Eu tô falando da função do cara. Sim. O meu atacante, ele tem que ser um cara que saiba fazer. O primeiro ponto, lógico, é saber jogar, mas que ele saiba fazer gol. Aí eu abro mão, boto um cara que é improvisado, que era o Bruno Porque Henrique, tem que marcar. porque tem que marcar.
Ou seja, eu estou mais preocupado. Aí vai com o que o Luiz falou e que você falou para ele. As seleções vieram mais para se defender. O Felipe Luiz no Flamengo, ideia do treinador. Ele está mais preocupado do sem bola, né? Que ele quer um cara pressionante. Ele está mais preocupado com sem bola do que com bola. E o Flamengo é caracterizado por quê? Bola. Atacar, ter bola. Já é a raiz do clube. Então, não combina, mas é o que eu falei. Quando o Felipe Luiz sai e vem o Jardim, esquece tudo que o Felipe e vai com o que o Léo Jardim pensa do futebol. O Cid E tem só para terminar o que eu estava falando do Bernardinho, dessa entrevista, que é o que a gente estava. Aí o Arrascaeta tá lá, 7 anos, formou, não formou? Ou quando ele chegou tinha um menino nos juniores pronto, Sim. mas não deram. Aí o que acontece? Esses meninos estão sendo vendidos. Aí vai lá para Turquia, vai para não sei aonde, vai para. Vai para um time de segunda. Como é que chama? prateleira. Não, tabela lá, tabela para baixo, segunda página da tabela Sim. do campeonato inglês, mas tá na Premier League, mas tá jogando. É. E aí o que acontece? Tem a seleção. Aí cadê os teus jogadores, né? Porque tem nova estrangeira que vendeu mais cedo, o moleque foi para um terreno diferente. E o Bernardinho tá falando isso na seleção, ele tá falando, gente, os nossos atletas estão saindo cedo daqui de vôlei para ganhar mais lá, mas para ser banco lá. Eles não estão jogando Sim. lá na Itália, na França, eles não estão jogando. Aí quando eu junto a seleção aqui, eles não têm minutagem de jogo. Olha o que o Bernardinho está falando do vôlei profissional hoje. É mais ou menos trazendo para cá o que a gente está falando. Você pega a segunda página de tabela de Ucrânia, de Turquia, de Rússia, de França, que são os nossos jogadores. E nível de competição, né? Por exemplo, se fala muito do Zenit, né? Tem muito dinheiro e tal. Se eu sou atleta, eu não vou pro Zenit. Hoje, na atual, o Zenit só joga lá. Não pode jogar nenhuma outra competição. Aí vai bater o que você falou. Aí eu convoquei o cara do Zenit. Legal, mas onde ele está competindo? Qual o número de jogos? Mas 3 jogos de Champions no ano, isso. se é eliminado na primeira fase. Mas ele não joga nem Champions. Se joga, né? Isso, se jogar, isso. se classificar e jogar. Aí o cara sai daqui, né? Nós tivemos agora. Era titular da seleção, estava bem no Flamengo, o Gerson. Ele abriu mão, na minha opinião, de uma Copa do Mundo para ir para o Zenit. Eu não vou discutir. Você tem o teu projeto esportivo e o teu projeto financeiro. Ele escolheu o projeto financeiro, está tudo certo. O financeiro estava bem adiantadinho já, né? Mas é isso que eu falo. Essa é a minha discussão. Será que... Eu falo sempre o seguinte, você botar mais 1 milhão na tua conta é bacana, né? Para mim, para você, pô, maravilhoso. Pô, eu quero... Onde é que é? Eu vou pegar. Para esses caras, faz diferença, lógico, 1 milhão faz diferença para todo mundo. Mas aonde já tem 100? Aí ele vai deixar de mudar a casa? Ele vai deixar de comprar o carro? Ele vai deixar de sei o quê? Mas se você... Depois me lembro de falar do Igor Rabelo, voltando no assunto. Mas se você olhar, aí eu puxo sardinha para a Argentina. Se você olhar no sermão de jogadores no hino nacional, você percebe que ali é mais um evento. Sim. Você não vê nos olhos deles que é uma Copa do Mundo. E aí eu vou te... Então, essa coisa de seleção parece que não está mais enchendo os olhos dessa galera. De Marquinhos, de Vinícius Júnior, de Gerson. É o financeiro. Não, concordo com O Luiz você. Henrique não teria lugar no espaço em outro... Claro. No mercado. Claro. Mas foi pelo dinheiro. Isso aí. O lateral esquerdo da seleção tá lá, escondidinho. Apareceu na reta final. Tá lá. O próprio Gerson, né? Você olha o semblante dos jogadores na seleção, você percebe que é mais um evento. É como se fosse um amistoso ou uma Copa América. Você não sente aquilo que a Argentina vibrava num hino nacional. Eu vi eu não me lembro quem foi, depois que a Copa acabou, começa a falar um monte de coisa. Um cara falou uma coisa, prestei atenção. Ele falou, pô, se você olhar a maioria dos jogadores brasileiros que jogam na Europa, segunda prateleira da tabela. Aí ele falou o seguinte: será que esses caras, como eles jogam na segunda prateleira, eles mais perdem do que ganham, né? Então será que perder para eles não é uma coisa normal? É Brentford, é Newcastle, é não sei o quê. Exatamente isso. Aí cria essa falta de... Aí você falou muito bem da Argentina, além da cultura dos caras serem... É diferente, eles são diferentes. E tem isso. E aí você junta isso que o cara falou, fiquei, pô, sabe que o cara tem até uma certa razão? O cara joga no time, não é que o cara é perdedor, mas o perder para ele não é tão, né, forte dentro dele. Não dói tanto. Não dói tanto, exatamente. Por quê? Ele no domingo ele perde, aí no domingo ele empata, aí no outro ele não ganha. Você tem que aprender
a ganhar e a perder. Você tem que aprender. Isso. Mas você só tem que gostar de ganhar. Você É não isso pode aí. gostar de É perder. isso, é isso. Marcelo, e você pegar, eu sei que a Luiz, aí vocês também já quer demais. Não quer demais, não. Na minha opinião, ia mostrar mais hombridade e sentimento se eles voltassem no Brasil. Depois volta para as ilhas, vai para onde? Só o Danilo voltou. Nenhum Isso, treinador da seleção brasileira isso voltou. tinha que ser institucional. Volta, Você recebe aqui, chegou, depois eles pegam o jatinho deles e se vira. Aí chegou no na outro dia, um seleção, estava na Disney, o é outro isso. estava nas ilhas, nada, eles têm que curtir a vida mesmo. Claro, claro. Só que se percebe que está perdendo o patriotismo. A vontade que os caras tinham no passado de ir para a seleção, não tem mais, cara. Isso tem que ser Se bobear, eles nem institucional, querem. Luiz. Para poder ter férias, Institucional. ter Isso tem folga. que ser institucional. Ó, se nós sairmos na primeira fase, todos retornam ao Brasil. Se nós formos, independente da fase, todos têm que retornar ao Brasil. Só o Nós Danilo temos que, voltou. é isso. Aí voltou o Danilo e o menino do Flamengo, na net, Ah, tá, o o goleiro. 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 Entendeu? Então, cara, aí é o outro lado da história, né? Aí postaram o quê? O Neymar jogando pôquer, o Vinícius Júnior com a namorada num barco. Aí no dia seguinte que a Noruega perdeu, tava o Haaland também num barco, igualzinho o Vini. Mas aí, Haaland curtindo pós-Copa. O Vini, olha o aí, não sucesso sei o da quê, Copa. não tá nem aí porque o Brasil Aí perdeu. o egípcio lá também, o Salah. Salah também lá, fumando até na narguilé, sei lá, apareceu ele lá se divertindo, voltando. Pô, tomou uma virada histórica da Argentina. É pra tomar uma surra, voltar no jogo, É isso tomar aí. uma surra de perder aquele jogo. Ainda deu chance pra quase a Argentina ganhar a Copa. O que tu ia falar do Igor Rabel pra gente terminar? Que já deu mais de uma hora e o nosso diretor tá dormindo ali Não, com o ele negócio do conta, remédio ele de coluna conta dele. uma que eu acho bacana, que na base lá no Botafogo iam mandar o Igor Rabelo embora. A história, Não, quem ia ser mandado embora era o Dória. Tem duas. não da primeira bola. Não, Mas você treina. tira no banco. Não, tirou de Como é que é? titular. Tem o Dória, tem duas histórias. O Dória chegou a liberação do Dória na minha mesa. O Dória era um infantil. Aí o treinador do juvenil, que inclusive é o Douglas Oliveira, que hoje está lá como gerente de futebol no Maricá, o Douglas chegou na minha sala e era do juvenil. Eu falei, cara, tô sabendo que vai mandar o Dória embora? E eu era diretor, não tem tempo de ver. E assim, foi no primeiro ano nosso lá, a gente tentando organizar a casa e tudo. Eu falei, chegou aqui. O que você acha? Que eu confio muito no Douglas, o olhar do Douglas para jogador de base para mim, é, é o número um. Ele, assim, não é é o que a gente fala. 10% que jogam fenomenalmente vê, qualquer um vê, minha mulher vê. O zerinho a Os gente vê. 10% horroroso a gente vê. Agora, os No bololô. 80% Eu do falo bololô que sempre, é no difícil. bololô que é É difícil. difícil. E esse bololô do olho dele é. E aí ele olhou e falou: Não, deixa o Dória comigo. Eu falei: Mas por que estão querendo? Não, deixa, depois eu te explico isso aqui. Eu falei: Tá bom. Aí subiu o Dória pro juvenil. Ficou lá um tempinho, não sei o quê, depois voltou pro infantil, foi o Dória. O Botafogo ganhou 10 milhões de euros com ele. Tem dias que você erra, libera um jogador, é Claro, normal claro. e tudo, mas nesse caso, aí eu fui depois falar com o Douglas, o que que houve? Falou assim, o Dória espichou muito rápido, tá perdendo a coordenação. É a visão do professor. Ele deu aquele estirão, ele tá 15 centímetros, 10 centímetros mais alto que todo mundo aqui. Ele tá. Isso. É, Eu falo, parece um bambi. isso, ele tá todo solto. Só cresceu o osso, o músculo ainda tá formando. Calma, ele vai formar, virou um touro. E essa é uma, que tem a ver com a fisiologia, que o fisiologista tem, não é nem não pode bater falta, não vai, vem cá, na formação, meu filho, vamos lá, e aí? Eh, Como é que tá? Quem tá madurando mais rápido, quem não tá, para mim o trabalho é esse, mas enfim. E o do Igor foi o treinador, ele era juvenil, o Igor veio, saiu do Fluminense, estava insatisfeito, veio pro Botafogo, e para mim sempre foi um grande zagueiro, assim, não, né? Chegou, tirou ele do jogo. Eu fui, né, perguntar qual foi o critério, por que que você tirou e tudo. Aí ele falou: o Igor tá muito mal na primeira bola. Eu falei: ia? Aí eu botei o outro que tá melhor na primeira bola. Eu falei: ia? E o quê? Eu falei: tu não vai consertar a primeira bola do Igor? Tu já quer o Moser? Pronto? Tu já quer o Aldair? Pronto? Eu falei: e qual o projeto de base, É. de formação que você vai dar ao Igor para que ele, no juvenil, aprenda a ir bem na primeira bola? Porque se é no profissional, eu concordo contigo. Tá te atrapalhando? Profissional é Perfeito. resultado? Tudo bem, mas aqui, e o I? Ele tá ruim e é o que acontece hoje. Hoje eles estão trocando de atleta. Chega um melhor,
Troca, Não chega o aprimora. melhor, troca. Eles não formam mais a base hoje. É o que eu falo, você está falando de um Botafogo, de um Flamengo, onde a porta de entrada é muito grande. Eu mandar você embora, vai chegar 100 parecidos com você. Mas se eu já tenho. E aquela tem uns discursos prontos no futebol que é engraçado. Ô Luiz, você trouxe o Sidney, seu jogador, pô, mas igual o Sidney, eu tenho um monte aqui. Eu falo, então faz o seguinte, manda todos os seus embora e fica com o Sidney, que o Sidney nunca treinou, já tá igual o seu. Pô, imagina se ele ficar aqui um ano. Exatamente. Então, cara, é o que eu digo. Pararam de querer criar para copiar, Sidney. Sim. A cópia está muito grande, a fonte é sempre a mesma. Então, o futebol está ficando, para mim, o futebol brasileiro está ficando chato. E além disso que você falou, de encher de estrangeiro. A Itália está pagando o preço que encheu de estrangeiro lá atrás. Aí os caras agora querem reverter. Mas você falou, a gente tem que ter uma proteção. De quem? Da CBF. Ah, como é que pode? Não pode mais de 5. Não pode, eu não sei o número, mas 9 é demais. 9 é demais. E a mesma coisa que você falou, a nossa proteção aos treinadores. Pode vir um Ancelotti, o Guardiola. Pô, mas o Guardiola é bom demais. Faz o curso da CBF. Não são Acabou. 9, não são 9, não. São 15, são 14. Só podem 9 jogando. Não, pode sim. 9 jogando. Tem time que tem que escolher Sim, quem fica fora. Sim. Então é isso. Então passaram a vender isso, cara, e a coisa ficou muito complicada. A gente perdeu a essência. Nós perdemos a essência do nosso jogo. Você olha os jogadores ali, você não. Isso que você falou da base. E vou pegar essa para mim, vou roubar de você, né? Esse é bem bacana. Os nossos extremos, né? Que agora é extremo, não é mais o ponta. A maioria pega a bola, traz e acha o passe no meio. Não tem o confronto. Aí você vê o Brasil e Noruega, o treinador da Noruega vê assim, e o Brasil não está me atacando. Ele botou 2 pontas mais ofensivos para ir para o 1 contra 1. A gente não tem 1 contra 1. Porque o cara pega, a maioria dos pontos nossos, pega, volta, pega, volta. Não faz o confronto, que é a característica do extremo. A maior característica do extremo é o confronto do 1 contra 1. Não é a construção. A construção também. Mas é o desequilíbrio, não. É o desequilíbrio, né? É o ponta desequilibrante, né? Não, isso é a característica nossa do futebol brasileiro, é o drible, é o improviso, Mas é a lambreta, o que eu escuto, sofreu muito, né? Tomou muito drible. o que eu escuto, Sidney, Luiz, o que eu escuto dos pais que acompanham é, não dribla. 1, 2, Toca. 2 toques na bola, 2 toques na bola. Aí eu vou para um outro ponto, né? Que a gente. É um papo muito longo, né? Sim. Nós estamos perdendo, o Sidney, Luiz, para mim, a especificidade do esporte. Há quantos anos eu escuto? Se faz mais coletivo. Como é que eu vou pegar um menino? Aí eu vou falar, é só no profissional. Não. Na base está assim também. Como é que eu quero um menino de 12 anos que joga no futsal ou no fut7, porque não tem mais espaço, trago para o campo e treino ele no 40x20, 30x15. O passe longo. Não tem passe longo. Naquele espacinho ali, o zagueiro não tem tempo de bola. Como é que ele vai ter tempo de bola se ele só faz 2 toques, 3 toques, 2 toques, 3 toques? E não tem. E aí eu não abro o campo da especificidade do esporte, que eu treino no 40x20, mas jogo no 105x68. Aí eu falo assim, vou contratar o Luiz, que é um baita meio campo, e o Sidney, pô, esses caras vão encaixar. Aí eu boto no 40x20. Esse aqui é um touro, marca que você é meio... Mas no 40x20, o miguezinho, né? Corre aqui, encurta ali, esse cara correndo. Quando eu boto no campo grande, cara, esse cara não consegue jogar, porque você tá sugando ele, que você só quer jogar com a bola e ele é o cara que marca. Entendeu? Agora, no 40, ele me enganou. Não é o real. Agora, eu entendo. Vira 80x10, porque ele tem que correr 80. Exatamente. Os 20 que eu correr, eu só vou correr. É óbvio que não vai fazer o coletivo da minha época. Sim. Coletivo sim, pronto, né? sim. Que era de sexta-feira, 1 hora. 30 minutos o couro comendo, bebe uma água lá, mais 30 minutos o couro comendo. Não, mas eu posso fazer. Qual é o meu tempo? Vem o fisiologista. Deixa eu trabalhar. Eu posso fazer 15 minutos, dando conceitos nesse treino. Falo para um time só, vocês só vão dar os 2 toques na bola. Não falo para o outro time. O outro time está livre. Então, eu vou criando situações para ter o crescimento do atleta. Mas não pode fazer, porque se alguém falou que na Europa não se faz mais coletivo. E aí eu fico escutando. Não, porque na Europa, eu não estou na Europa. Você conhece o Bom Sucesso? Você conhece o Maricá? Você conhece o São Cristóvão? Aí você vem falar de Europa, meu amigo. Aí tem uma do Vampeta que vocês devem ter visto na internet, né? Que o treinador pega um lateral. Quando você for, volta por aqui, faz ali, volta por dentro, você quer. Faz assim, faz assim. Chefe, dá licença, eu posso falar. Se eu soubesse tudo isso, eu não estava jogando aqui no Audax. Eu estava lá no. É isso, cara. Então, é entender
o que você tem, né, o material que você tem, características, e trabalhar em cima disso. E eu volto a falar, futebol, ele é técnico. Ninguém vem da Europa buscar o jogador porque ele faz box to box. Ele vem porque o jogador sabe driblar, sabe passar, sabe dominar. E aí ele vai inserir lá no modelo do treinador dele, da intensidade, do que ele imagina de time e de estratégia para o jogo dele. Agora, as pessoas estão querendo transformar o futebol em intensidade, em físico, impressionante, não sei o quê, e o cara não sabe jogar. Aí é muito complicado, cara, é muito complicado. Então, a gente tem que mudar. Isso que você falou. Número de jogadores tem que diminuir. Os nossos treinadores têm que se dar mais oportunidade, principalmente da base. Meu amigo, você tem que formar. E olha só, eu falo, aí é a minha vivência, a minha experiência. Trabalhei no Flamengo, que eu falei para vocês, de 87 a 97 na base, depois fui profissional. De 87 a 97, com certeza eu mais perdi do que ganhei, a nível de títulos, né? Mas a gente formou muitos jogadores. E em nenhum momento nós fomos cobrados. Ó, se perder essa final, você vai ser mandado embora. E eu entendo os profissionais, que é uma segurança de manter o emprego dele. Um meio de vida dele ali. Então, se você parar com isso e deixar o cara trabalhar, deixar o cara formar, deixar o cara evoluir e parar com essas coisas de que não se faz mais o analítico. Isso é um absurdo. Pô, se eu vou ensinar o cara, ele, a bola e o gol, o atacante, por exemplo, bate aqui, cruzado, chute com o peito do pé, chute assim. Na hora da tomada de decisão. Se tivesse ensinado o analítico ao Endrick, grande jogador, fenômeno e tudo mais, talvez ele conseguia dominar aquela bola com a direita, Sim, passar e fazer o é gol. o que eu falei. A gente passou um ano escutando, né? O Endrick tem que ser titular, o Endrick tem que ser titular. Beleza. Circunstâncias tal, o Ancelotti. Aí quando botou o Ancelotti, você foi zagueiro. Qual a bola que o atacante quer? Aquela ali onde ele é intermediária, ele, o goleiro e o gol. Tempo para conduzir, tempo para pensar o que eu vou fazer. Ele não fez nada. E aí você tem que escutar o Fenômeno, o Ronaldo Fenômeno, dizer que ele viu o DVD do Zico, aquele DVD que o Zico lançou lá na década de 90, super analítico, que o Zico defende muito isso na formação, que foi o que construiu a carreira do Zico. Aí o Ronaldo vê aquilo, o Ronaldo com 16 anos, 15 anos de idade, fala, pô, eu não sei chutar de perna esquerda. O Ronaldo fala, na entrevista dele, busquem, por favor, vai pro paredão, na rua, né? E ele fica chutando de esquerda, bum, 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 bum. Ele não foi treinador, não foi Sim. formação, não foi. Ele, bum. E ele, quantos gols de esquerda o Ronaldo tem? E o Endrick não consegue dominar uma bola de direita e passar e Tem fazer- aquele filme, Isto é Pelé, né? Sim. Pega lá o Pelé, bem antes do Ronaldo, ele lá no Santos, ele com a forca, cabeceando e não sei o quê. Eu sei que a metodologia mudou, né? Criamos mais coisas para o jogador evoluir, mas se parou de fazer, porque hoje é corredor lateral, corredor central, box to box, transição ofensiva, transição defensiva, isso na cabeça de um menino de 14 anos, Tá doido. que perdeu o lúdico, que perdeu o jogar por jogar, que é onde você consegue deixar o cara à vontade e o cara conseguir evoluir e crescer, porque ele não vai ter essa cobrança de tem que ganhar, e é o que você fala, temos que devolver o jogo ao jogador, eu fico do lado de fora do campo, passa, domina, 2 toques, 3 toques, vira, chuta, é muito complicado, muito complicado. Meu diretor, tá acordado? Tá? Já deu mais de uma hora, deu não? Tempo voa, né? Uma aí? 1h17, quase recorde. Quando o papo é bom, a gente não consegue. Voa, né? Mestre, obrigado, de verdade. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter voltado. Obrigado por tudo, obrigado pela aula. Gravou, né? Gravou, né? É sempre bom a gente estar recebendo pessoas que nos fazem pensar, fazem refletir, que eu acho que é o que está faltando também. Caramba de pensar, né? Eu acho que a gente. Pode ser que as soluções não sejam o que a gente pense, mas pelo menos a gente está tentando fazer com que todos pensem em algo Isso aí. para ter uma solução. Porque a única coisa que a gente tem certeza é que não dá para o Brasil ir para uma Copa do Mundo e fazer o papel que fez, independente se saiu para a Noruega, para quem foi. É o que foi apresentado. Não foi bom. É o que foi apresentado desde o início. Então, assim, você ir para um jogo, com todo respeito, com o Japão, com medo de você sair numas 16 avos de final, que agora ficou bonito, são 16 avos. Então, assim, é um pouco. Vamos ver. O homem queria tempo, não queria? Agora vai ter tempo. 4 anos, né? Vamos ver o que vai acontecer. Espero que não sejam mais 4 anos perdidos do nosso futebol. Mestre, obrigado pelo carinho por ter vindo aí de novo. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, bom demais reencontrar o Luiz. E aí eu vou um pouquinho contra o que você falou no início. Um jogador
que joga no Bahia não pode ser ruim. Não pode, não pode. Pode não ser que ele seja, como você falou, o Aldair, mas Aqui, ruim é quem escolheu ele. o jogador que chega a nível de Bahia não pode A ser gente ruim. vai lançar um DVD. Ah, cara. DVD. Que nem tem mais. Até para os meninos não verem, que senão vai ficar Agora é feio. link. Não, vai ser DVD mesmo para nego não ter onde ver, para não passar vergonha. Mas a capa do DVD vai ser assim, a foto do Luiz com a camisa do Bahia escrito assim, se ele conseguiu, você também pode. Obrigado, gente. Obrigado pelo Obrigado, convite. obrigado. Papo muito bom que você falou. O papo vai aqui, falar de bola, a gente vai até sei onde, mas o Luiz era bom jogador. Bom jogador e um cara muito determinado, entendeu? Ele não era um primor técnico, mas tinha boa técnica e ele tinha o principal, na minha opinião, para qualquer jogador do mundo, conhecer as limitações. E sem procurar evoluir, e tem a série do Michael Jordan que nos ensina quem somos do esporte. Na dúvida, na crise, volta para a base. Isso aí. Onde você tem a grande segurança. E o Luiz era um cara muito seguro. Aquele jogador que você falava assim, o Luiz vai ser nota 10? Raramente era, mas às vezes era. Mas ele era aquele nota 7, 7, 8, 7, 8 sempre. Então é um cara que você podia confiar. Que isso, hein, moleque? Ganhou o dia, hein? Ganhou a Não, semana. mas deixa eu puxar a sardinha pra mim. É difícil eu falar isso. Eu subi com Candinho e Evaristo, que me manteve titular, não deve ser ruim, não. Que Papai isso, Evaristo. Beijo. Calou minha boca agora. Eu trabalhei com o Evaristo, tinha muito isso. O cara é gênio. O Sensacional. cara é gênio. E é uma Gênio. coisa que a gente vai depois conversar, que é bacana, os cortes, as piadas e tudo, mas esquecem de falar disso, o quanto que ele era competente. As brincadeiras, o folclore e tudo mais é show de bola, mas o Evaristo Quem não foi, ficou esse ano. Evaristo? Mas infelizmente, ô Círio, o que dá like é isso. É isso. É. Que é dá isso. like. Era um cara que. O Luiz foi atleta dele também, eu trabalhei, eu era auxiliar dele, né? Era um cara que no dia a dia, assim, os treinamentos, assim, mas não eram tão. Mas a visão, Não, a armação, a estruturação de equipe eu nunca vi era igual. sensacional. Um cara que. Eu, como auxiliar, né? A gente tem isso na bola, né? Quando a gente tá Sim. torcendo e vendo um jogo. Eu tava lá de auxiliar e falava assim, pô. O Evaristo tá demandando, o Luiz tá mal no jogo hoje. Pô, tem que tirar o Evaristo. Na época não tinha negócio de comunicação, era no intervalo, você passava 45 minutos fazendo essa análise. Aí dava 2 minutos, ele ia lá, sobe a placa. Quem saía? O Luiz. Ele tinha uma visão, ele armava o time, ele para. Isso que eu falei, ele parava treino, ele, do jeito dele, né? Sim. Brincalhão. Vai aonde, meu filho? Você não tá vendo que aí tem cobertura, tem 3 te marcando? Mas E era. ele tinha o jeito dele, né? Deixa de ser burro. Mas era um jeito carinhoso, né? E só para fechar, teve uma passagem engraçada dele com treinamento. Aí era o Caio, o atacante. Aí hoje comentarista. Aí cruza uma bola, né? Aí a bola passa, aí o Caio vira e vai dar uma bicicleta. Ele erra. Aí o Evaristo, para! Meu filho, jogar futebol de cabeça para cima é difícil. Imagina de cabeça para baixo. Esse era o Evaristo. Meu diretor, muito obrigado. Espero que você melhore aí da coluna. Não durma fazendo o nosso podcast. Luizão, obrigado mais uma vez, querido. Tamo junto. Você que gostou, por favor, pega o like, manda pra galera, manda pro grupo da família, pro grupo do futebol, pro grupo do Cartola, grupo do Bolão da Copa, que você ainda não saiu. Manda para todo mundo. Lembrando que nós estamos em 2026 e nós temos aqui a campanha do Ano Abençoado. Para o seu ano ser abençoado, não custa nada, é só você clicar e se inscrever no canal Licença Esporte. Se você não se inscrever, cuidado, que o teu ano pode ser que não seja tão abençoado assim. Você chega em casa, abre o armário, vai ver o que você não quer ver, ou debaixo da cama, ou teu cunhado vai pedir um dinheiro emprestado, não vai pagar. Então, para você se blindar contra os maus fluidos, por favor, se inscreva no nosso canal e tenha um ano abençoado. Só falta isso. Um abraço, até a próxima. Valeu!